Olá, ouvintes do Além da Realidade. Aqui é Jones Jr., trazendo mais uma história que vai fazer você questionar o que está escondido bem ao seu lado. Em uma noite gelada de outubro de 2022, a pacata cidade de Kremsfeld, no interior da Áustria, tornou-se palco de um mistério que abalou a vida de seus moradores. O edifício residencial na rua Wiesenweg, número 12, um prédio de 4 andares construído na década de 60, parecia ser apenas mais um, entre tantos na vizinhança. Com sua fachada de reboco descascado, janelas de moldura de madeira e um pequeno jardim na entrada onde cresciam roseiras murchas, o prédio era o lar de famílias comuns que levavam vidas tranquilas. Mas, por trás de uma dessas portas, algo sinistro se escondia, algo que transformaria a rotina de seus moradores em um pesadelo de proporções inimagináveis. Meu nome é Sophie Leitner, e essa é a história de como minha vida virou um pesadelo na pequena cidade de Kremsfeld. Eu me mudei para o apartamento 14, em agosto de 2022, buscando um recomeço após um divórcio que me deixou emocionalmente destruída. O apartamento era modesto, mas funcional. Uma sala pequena com uma janela que dava para o pátio, um quarto com uma cama de solteiro que rangeu na primeira noite e uma cozinha com azulejos desbotados. O aluguel cabia no meu orçamento e eu achei que seria um lugar tranquilo para me reconstruir. Eu estava errada. Tudo começou em setembro, cerca de um mês depois que me mudei. Eu estava trabalhando até tarde, desenhando um projeto de paisagismo no meu laptop, quando ouvi pela primeira vez. Era um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro que parecia atravessar a parede do meu quarto. No início, pensei que fosse o vento, que uivava lá fora como um animal ferido, mas o som se repetiu, mais claro dessa vez. Um murmúrio abafado, como se alguém estivesse falando em um tom desesperado. Vinha do apartamento ao lado, o número 15, onde morava Carl Hintermann. Carl era um homem estranho. Eu o via raramente, sempre de manhã cedo, quando ele saía para buscar o jornal. Ele usava um casaco de lã cinza, mesmo nos dias mais quentes, e carregava uma bengala de madeira com um cabo esculpido em forma de corvo. Quando nossos olhares se cruzavam no corredor, ele apenas acenava com a cabeça, os olhos escondidos por trás dos óculos grossos. Uma vez, tentei puxar conversa sobre o tempo, mas ele apenas resmungou algo e entrou rapidamente no apartamento, fechando a porta com um clique seco. Naquela noite de setembro, o som dos sussurros me deixou inquieta. Levantei da cadeira, meu coração batendo rápido, e colei o ouvido na parede. O murmúrio parou por um momento, mas então ouvi algo que me fez gelar. Um gemido baixo, quase animalesco, seguido por um arranhar, como se alguém estivesse raspando as unhas na madeira. "Por favor, me ajude", ouvi uma voz feminina, tão fraca que mal consegui distinguir as palavras. Senti calafrios. Peguei meu celular, um modelo antigo com a tela rachada, e quase disquei para a polícia, mas hesitei. E se fosse só a televisão de Carl? Ele era um homem idoso, provavelmente com problemas de audição, e eu não queria parecer uma vizinha paranoica. No dia seguinte, 20 de setembro, decidi confrontá-lo. Bati na porta do apartamento 15, segurando uma xícara de chá como pretexto para a visita. A porta demorou a abrir e, quando finalmente o fez, Carl estava lá, ofegante, com o rosto vermelho e o cabelo despenteado. Ele parecia irritado, os olhos estreitados, me encarando com desconfiança. "O que você quer?", perguntou, a voz rouca. "Ouvi uns barulhos ontem à noite", gaguejei, sentindo meu rosto queimar de vergonha. "Acho que era uma voz pedindo ajuda." Ele franziu a testa e, por um momento, achei que vi um brilho de medo em seus olhos. "Deve ter sido a televisão", disse ele, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. "Estava assistindo a um filme de suspense. Desculpe-me se te incomodei." Ele fechou a porta antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, mas notei algo estranho, um cheiro forte, como de desinfetante, misturado com outra coisa sintética, como resina. Os meses seguintes foram relativamente calmos, mas eu não conseguia esquecer aquela noite.
comecei a perceber outros detalhes estranhos. Carl parecia nunca dormir. Durante a noite, eu ouvia passos arrastados vindo do apartamento dele, como se ele andasse de um lado para o outro por horas. Às vezes, ouvia o som de algo pesado sendo arrastado, seguido por batidas abafadas que faziam o chão vibrar levemente. Para um homem de 67 anos, ele era surpreendentemente ativo à noite, e isso me deixava cada vez mais desconfortável. Em novembro de 2022, a tensão no prédio aumentou. Lena Baumgartner, a mãe solteira do apartamento 16, começou a organizar reuniões informais com os vizinhos para discutir os problemas do prédio. O encanamento estava falhando, e os moradores dos andares inferiores reclamavam de um cheiro fétido que subia pelos ralos. Lena era uma mulher animada, sempre com um sorriso no rosto, mas naquela reunião ela parecia preocupada. "Vocês já notaram algo estranho com o Carl?" perguntou ela, enquanto segurava uma caneca de café. "Eu juro que ouvi choros vindo do apartamento dele na semana passada. E o Max disse que viu o Carl carregando um saco pesado para o porão na outra noite." Max, o filho dela, estava brincando no canto da sala com seu carrinho vermelho, mas levantou a cabeça e acrescentou: "O saco estava pingando algo vermelho, mamãe." Aquilo me fez estremecer. Contei a Lena sobre os sussurros que ouvi em setembro e ela arregalou os olhos. "Você acha que ele pode estar envolvido com o desaparecimento da Clara?" perguntou ela. Clara Vogel era uma jovem de 25 anos que havia desaparecido em Kremsfeld em março de 2022. Ela era uma estudante universitária que veio para a cidade para um estágio de 6 meses e alugar um apartamento no prédio ao lado do nosso. A polícia havia investigado na época, mas não encontrou pistas. O último sinal do celular dela foi registrado a poucos quarteirões da Wiesenweg, número 12. Naquela mesma semana, em 15 de novembro, acordei no meio da noite com um grito agudo que cortou o silêncio. Meu coração disparou e eu me sentei na cama, o suor escorrendo pela testa. O som era claro, não havia como confundir. Um grito de puro desespero vindo do apartamento de Carl. Corri até a janela, mas a rua lá estava vazia, coberta pela névoa densa que parecia engolir a luz do poste. O grito se repetiu, mais fraco dessa vez, e então ouvi um baque, como se algo pesado tivesse caído no chão. Peguei o celular e liguei para a polícia, minha voz tremendo enquanto explicava o que ouvi. 2 policiais chegaram 20 minutos depois, batendo na porta de Carl. Ele demorou a atender e, quando finalmente abriu, estava vestindo um pijama amarrotado e um roupão de veludo azul escuro. "Eu estava dormindo", disse ele, a voz sonolenta, mas seus olhos estavam alertas, observando os policiais com cautela. Eles fizeram uma inspeção rápida no apartamento e eu os ouvi conversando no corredor. "Não há nada aqui", disse um deles. Um homem jovem com uma cicatriz na sobrancelha. Provavelmente foi um gato, ou o som de outro apartamento. Esses prédios antigos têm uma acústica estranha. Eles foram embora, mas eu sabia que não era um gato. Eu tinha certeza de que o grito veio do apartamento de Carl. Depois daquele incidente, Carl passou a me evitar ainda mais. Quando nos cruzávamos, no corredor, ele me lançava olhares de raiva, os lábios apertados em uma linha fina. Eu comecei a me sentir observada, como se ele estivesse me vigiando através do olho mágico da porta. Minha paranoia cresceu, e eu passei a trancar a porta com a corrente todas as noites, mesmo que isso não fizesse muita diferença em um prédio tão antigo. Em dezembro de 2022, os problemas com o encanamento do prédio se intensificaram. A água, que saía das torneiras, tinha um tom acinzentado e um cheiro podre que lembrava carne estragada. A administradora finalmente enviou um encanador, Thomas Gruber, para investigar. Thomas era um homem prático e, enquanto inspecionava os canos no porão, encontrou algo que o deixou pálido. "Há uma conexão não autorizada aqui", disse ele ao administrador do prédio, Herr Franz Mayer, um homem baixo e careca que parecia sempre estar com pressa. "Alguém desviou a tubulação principal para um cano que não está nos registros, e esse cano vai direto para o apartamento 15.
Franz decidiu fazer uma inspeção oficial no apartamento de Carl. No dia 10 de dezembro, ele e Thomas, acompanhados por um engenheiro civil chamado Johann Fischer, bateram na porta do apartamento 15. Carl os recebeu com relutância, o rosto contorcido em uma expressão de raiva. "Isso é um sistema antigo, de quando eu fazia reparos no prédio", explicou ele, referindo-se à conexão ilegal. "Eu costumava ajudar com a manutenção há anos." Johann, o engenheiro, começou a examinar a planta do apartamento e logo notou algo estranho. "Deveria haver um depósito aqui", disse ele, apontando para uma parede na sala de estar. Segundo o projeto original, há uma sala técnica de 12 metros quadrados ao lado deste apartamento, mas ela não está nos planos atuais. Carl ficou visivelmente nervoso. "É só um depósito", disse ele, a voz tremendo. "Guardo ferramentas e coisas velhas lá, mas perdi a chave há anos. A porta está emperrada." Ele se recusou a deixar que chamassem um chaveiro, insistindo que resolveria o problema sozinho. Franz, irritado, decidiu adiar a inspeção, mas naquela noite eu ouvi barulhos vindo do apartamento de Carl. O som de marteladas e móveis sendo arrastados. Liguei para Lena, que também ouviu os ruídos, e decidimos chamar a polícia novamente. Quando os policiais chegaram, Carl não atendeu a porta, e eles foram embora, dizendo que voltariam na manhã seguinte. Na manhã de 11 de dezembro, a comissão retornou com 2 policiais, mas o apartamento de Carl estava vazio. A cama dele não havia sido usada, e a geladeira continha alimentos frescos, como se ele tivesse saído às pressas. Seu carro, um velho Opel Astra cinza, não estava na vaga do prédio. Franz decidiu prosseguir com a inspeção, mesmo na ausência de Carl. Enquanto examinavam o apartamento, Johann notou que o armário embutido na sala era estranhamente profundo. "As dimensões não batem", disse ele, empurrando as roupas penduradas para o lado. Quando bateram na parede traseira do armário, o som era oco. Com a ajuda de um policial, eles encontraram uma porta camuflada, escondida por dobradiças invisíveis. O policial abriu a porta com cuidado, segurando uma lanterna. O que ele viu o fez recuar, o rosto pálido. "Chamem a equipe de investigação", disse ele, a voz trêmula. Atrás da porta, havia um cômodo de 16 metros quadrados, montado como uma cela. As paredes eram cobertas com isolamento acústico, e uma pequena janela gradeada levava a um duto de ventilação. No centro, uma cama de metal estava fixada ao chão, com lençóis amarrotados e manchas escuras que pareciam sangue seco. Havia um balde no canto, usado como banheiro, e uma mesa onde estavam empilhados pratos com restos de comida mofada. Na parede, arranhado com uma unha, estava o nome Clara. A polícia declarou o apartamento de Carl uma cena de crime. O inspetor Victor Stahl assumiu o caso, organizando uma busca por Carl Hintermann e pela desaparecida Clara Vogel. No quarto secreto, encontraram um diário escrito por Clara, onde ela descrevia seu cativeiro. "Ele me pegou quando vim ver um apartamento", escreveu ela em letras trêmulas. "Ele me deu chá e quando acordei, estava aqui. Ele me machuca todos os dias. Acho que não vou sair viva." O diário também mencionava outra mulher, uma tal de Helena, que Carl teria levado para a floresta meses antes. Enquanto a polícia vasculhava o apartamento, encontraram um esconderijo sob o piso do quarto principal. Lá dentro, havia objetos pessoais de pelo menos 2 mulheres, um colar de pérolas, uma carteira com documentos em nome de Helena Fischer, desaparecida em 2020, e um celular quebrado que pertencia a Clara. Também encontraram um disco rígido, com vídeos e fotos que documentavam os crimes de Carl, confirmando que ele era um predador metódico que agia há anos. Carl Hintermann desapareceu sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado abandonado em um estacionamento em Linz, a 100 quilômetros de Kremsfeld, mas câmeras de vigilância mostraram que ele pegou um ônibus para a fronteira com a Alemanha. A Interpol foi acionada, mas Carl parecia ter evaporado. Enquanto isso, os moradores do prédio tentavam processar o que havia acontecido. "Eu ouvia os gritos dela", disse eu a Lena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu poderia ter feito mais."
O caso de Carl Hintermann deixa Kremsfeld marcada para sempre como um lembrete sombrio de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Sophie Leitner ouviu os sussurros, sentiu o perigo, mas, como muitos de nós, hesitou em agir. A história de hoje nos ensina uma lição crucial. A vigilância é essencial, mesmo quando se trata de vizinhos próximos, de boa aparência ou que parecem inofensivos. Um sorriso educado pode esconder um monstro, e ao menor sinal de alerta, um barulho estranho, um comportamento suspeito, um pressentimento que não se explica. Não hesite, avise as autoridades competentes. Você pode estar salvando uma vida. Se esse caso te tocou, te fez refletir ou te deixou com aquele frio na espinha, junte-se à nossa comunidade. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Siga nosso canal no YouTube e no Instagram, onde compartilhamos bastidores, atualizações e discussões sobre os casos mais intrigantes. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com quem também ama um bom mistério. E antes de ir, fica aqui uma reflexão. Atrás de uma porta fechada, a poucos metros de você, pode estar acontecendo um inferno que você nunca imaginou. E o pior é que, às vezes, nós simplesmente escolhemos não ouvir. Até o próximo episódio, aqui no Além da Realidade.